apresentar. A quem for nos assistir, prestem atenção no card, essa é uma entrevista de pesquisa e para pesquisas. O nosso interesse são os museus comunitários, os museus de área rural e as formas de sustentabilidade do patrimônio na área rural. E o foco de hoje, com a pesquisa com a Adriane, é um livro que ela produziu, um livro interessantíssimo, eu ganhei de presente. Em seguida, nós vamos conhecer, através das palavras da Adriane, esse livro. Ele tem partes muito emocionantes. Adriane, se houver uma maneira de disponibilizá-lo para outras pessoas, é fantástico. Ele tem um conteúdo poético muito lindo e, além disso, o que mais nos interessa, ele é um livro manufaturado sobre o primeiro patrimônio industrial do Brasil, assim reconhecido. Adriane, a palavra é tua. Então, nós vamos fazer um sistema de entrevista, eu te faço uma pergunta e tu vais apresentando. Mas, nesse momento, eu queria que tu apresentasse para quem for nos assistir quem tu és, por que tu fizeste esse livro e também o que tu estás fazendo agora. Fica muito à vontade para te apresentar e apresentar esse lindo produto, eu vou chamar assim porque ele transcende a condição de livro e que muito nos interessa do âmbito do patrimônio industrial, da forma como tu achares mais interessante para que outras pessoas te conheçam e conheçam esse livro. Vou fazer uma única apresentação, uma última observação aqui. Nós estamos tentando montar uma rede de pessoas interessadas nesse tema e que já vem estudando isso há muito tempo. Por incrível que pareça, o mais difícil é encontrar os nossos pares. Então, é para isso que essas entrevistas estão sendo feitas, para que nós possamos montar uma rede de pesquisadores, voluntários, comprometidos com a instituição ou com seus programas institucionais, mas que estejam trabalhando com esses temas. Essa é a finalidade primeira da nossa entrevista. Adriane, passo a palavra para ti. Eu vou fechar o meu microfone, depois que te apresentar eu volto a abri-lo, e peço que a Josiana faça a mesma coisa para que a gente possa usar essa plataforma com maior tranquilidade. E já te torno a apresentadora, tá bem? Muito obrigado, agradeço o interesse no livro. Bom, eu sou Adriane Coelho, eu sou pedagoga, sou mestre em extensão rural e agora eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em educação aqui da UFPEL. A minha orientadora é a professora Vânia, a gente está pesquisando as escritas femininas. Então, eu vim para a UFPEL por causa da minha filha, que é estudante do curso de museologia, e eu vim para fazer uma especialização em artes, porque eu estava no mundo profissional, aí, trabalhando com grupos de mulheres, trabalhando na docência também em educação, e aí eu vim para a UFPEL buscando voltar para a academia, né, e fazer uma especialização em artes. E nesse movimento todo de uma busca artística, eu sempre escrevi. E durante a pandemia, a gente ficou mais voltado para as nossas memórias, né, para as coisas que a gente estava preso dentro de casa e a gente tinha que pensar muito. E aí eu encontrei num grupo no Facebook que era de um lugar onde eu tinha morado quando eu era criança, que era a Fertep, que era uma empresa, né, de mineração no coração de Minas Gerais. E olhando essa página e vendo as fotos e vendo as imagens, eu vi umas imagens de umas ruínas. E fiquei pensando muito em todo mundo, os comentários, e conversando bastante com um amigo meu dessa época, que mora na Itália agora, mas a gente estava escrevendo algumas cartas, relembrando nossa infância, e aí descobrimos esse grupo, e ele lembrava muito dessas ruínas, e eu não lembrava, e ele falava, era do lado da escola, a gente brincava muito lá. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que encontrar essas ruínas em mim, né? Vou ter que procurar e entender que lugar era esse. E aí eu descobri que era a Fábrica Patriótica, que eram as ruínas da primeira fábrica de ferro do Brasil. E aí tenho uma tendência jornalística de começar a pesquisar, e fui pesquisar e vi que era um mundo de coisas. Eu tenho uma pequena apresentação
onde eu posso mostrando algumas imagens, aí de repente é interessante para vocês. Deixa eu abrir ela aqui, porque aí... Então, envolveu muito isso, esse trabalho artístico, esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de recuperação da minha própria memória, né, das coisas de infância. Eu apresentei, esse livro, ele é um livro artesanal, eu fiz 200 unidades, eu fiz 100 unidades de uma vez, porque eu procurava até mesmo... Deixa eu abrir aqui agora, já está aberto. Eu procurava essa questão do operário, né, de ficar repetindo, de fazer muitos livros, de fazer tudo, de fazer todas as etapas, de costurar, de furar, das ferramentas, né, eu construí, deixa eu pegar aqui para vocês, a gente construiu ferramentas, por exemplo, a gente construiu uma prensa, porque eu trabalhei com carimbos, e aí a gente construiu uma prensa caseira com uma pistola de silicone. Então, muitos processos, assim, deixa eu abrir aqui para eu estou mostrando um pouquinho para vocês. Vou compartilhar, vamos ver. Vocês conseguem ver já a capa do livro? Sim, tá, perfeito. Então, eu vou passando e vou falando sobre o livro. Mas é isso, eu sou doutoranda aqui na UFPEL, pesquisando escrita feminina, trabalhando com o pessoal do Centro de Artes também, produzindo fanzines, fazendo oficinas. A gente veio morar aqui, né, em Pelotas, então curtindo bastante, aproveitando bastante a universidade. Essa é a capa do livro. O miolo foi feito em gráfica, mas todas as outras etapas teve bastante trabalho manual. Ele foi furado com... Deixa eu ver como é que eu vou passando aqui. Não estou conseguindo passar. Vamos ver. Vou descendo assim, então fica melhor. Esse livro surgiu, então, desse jeito. Na pandemia, eu aproveitei bastante para fazer vários cursos. Então, eu fiz cursos, eu já tinha feito alguns cursos de encadernação, mas aí eu fiz mais cursos e aprendi, entendi como funcionava essa questão da autopublicação, né? De eu dominar todas as etapas, de eu fazer o livro e de eu também vender o livro, distribuir o livro, pensando esse livro como um livro de artista. E aí, sobre o que escrever foi isso. Eu encontrei no Facebook um grupo que era Moramos na Perpétua e descobri muitas imagens, jornais antigos, fui na hemeroteca buscar e aí achei bastante coisa. E no meio dessas imagens tinha algumas imagens que eram dessas ruínas e várias pessoas falando sobre elas, e eu fiquei muito curiosa para entender o que era. E era época de pandemia, então não dava para ir lá. Eu consegui fazer um tour virtual, na época, o site da Vale, né, que é quem é responsável pelo lugar. Eles tinham um site aberto, onde tinha um tour 360, agora eu não consegui mais entrar. Mas aí eu fui em vários lugares, eu fui no Google Earth, eu pesquisei a fábrica, onde ela está, e também fui recuperando várias imagens que a própria internet me fornecia, o próprio grupo, mas também dos lugares. Então, aqui é uma vista aérea, a fábrica aqui na frente, e atrás tem as vilas, tem as outras partes, né, da fábrica. E aí essa viagem no tempo 360, hoje ela não está mais disponível, mas ela estava disponível até algum tempo atrás, então dava para dar uma caminhada por lá online. Mas aí, como eu não podia ir lá fisicamente, eu comecei a pesquisar e lembrar, e moro longe da minha família, mas
perguntava para o meu pai, perguntava para as minhas tias, né, algumas questões, reencontrava amigos, porque até os 18 anos eu morei nessa região, né? Quando eu nasci, meus pais moravam em Itabira, eu sou de Caeté, aí meu pai foi trabalhar em Congonhas, depois a gente foi para Barão de Cocais, depois eu fui para Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Sabará, estudei na Universidade Federal de Viçosa, então eu estava sempre naquele meinho ali, que é a região do quadrilátero ferrífero, que é a região central de Minas Gerais, né, onde tem responsável por 60% da produção nacional de ferro. E esse lugar, além dessas memórias de infância, ele também tem, eu quis relacionar com essa questão ambiental, né, porque eu morei em todas aquelas vilas, aqueles lugares, ou passei por aqueles lugares onde aconteceram os acidentes com as barragens. Então, eram muitas informações. Então, como contar essa história foi isso, pegando esses acervos, as coleções, indo atrás da história do Brasil, né, relembrando toda essa coisa que a gente estuda e que a gente vai esquecendo. Depois eu peguei os livros, retomei e encontrei também muitas obras de arte, né, sobre essa região, que mostram a região que eu nasci, que eu vivi bastante tempo lá, mas que agora eu estou longe, então eu consegui ver, por exemplo, aqui uma litografia de 1840, né, que mostra uma tropa de burros de carga do século XIX lá viajando pelo sertão das Minas. Eu era, na minha adolescência, eu era uma apaixonada pelo Carlos Drummond de Andrade, então, bom, até hoje, mas eu li muito, e aí eu pude reler os livros, alguns livros, né, para me inspirar nesse livro também. Ele também veio em Itabira, né, nasceu em Itabira, então, que é essa região de Minas. O Carlos Drummond ele foi uma pessoa que falou bastante sobre a questão da mineração. E aí também procurei outros arquivos, por exemplo, fui lá na Hemeroteca Digital e peguei jornais da época que eu morava lá, da época bem antiga, peguei vários. Procurei sempre essa palavra, fábrica patriótica, era a minha escolha, sempre partir desse lugar. Encontrei alguns mapas, encontrei também vídeos desse lugar onde eu morei, né? Por exemplo, uma partida de tênis acontecendo lá. Então, encontrei um vídeo da piscina onde eu aprendi a nadar. Então, todas essas coisas, elas vão entrando na gente de várias formas. Tem um vídeo disponível no YouTube também com muitas fotos antigas, então tem algumas aqui que são bem interessantes, das pesquisas, dia do pagamento. Aqui os trilhos, né, que entravam para Minas, isso aqui em 1937, aqui em 1940. Vocês veem a setinha, não, né? O mouse aqui, onde eu estou apontando. E a gente consegue ver perfeitamente. Isso, então, aqui bem ao fundo, ó, é a vila, é onde funcionava a fábrica. Então, são imagens bem interessantes. A galeria Dr. Ernest Jacques, que era o nome da minha escola, aqui um senhor entrando no poço. É aqui muito interessante esse triângulo, ó, uma foto de 1938, 39, que é o triângulo usado para marcar as horas na fábrica. Uma criança ali, né? Parece que batia. Aí outras imagens, aqui já é uma de 77, o presidente Ernesto Geisel, o fundador da minha escola, né, que era o Ernest Jacques, com o presidente Geisel, numa visita à fábrica. Eu vejo essa tela aqui no fundo e eu reconheço esse lugar. E também mexi nos álbuns de fotografia da minha família. Encontrei fotos minhas, fotos do meu avô,
fotos de pessoas desconhecidas, que ninguém sabia quem era, por exemplo, essa foto do centro, aqui, esse menino em cima de uma máquina, né? Uma coisa, meu pai até analisou, ele sabe que máquina é, e aí ninguém sabe quem é essa pessoa, então é bem interessante. E também arquivos de outras famílias, que eu lembro, eu vejo essa casa aqui no centro, e aí eu lembro que eu morava bem na frente dela, esse jogo aqui, as meninas jogando Spirobol, que era um campeonato que tinha na minha escola. Então, foi mexendo com muitas coisas, a piscina onde eu aprendi a nadar, a escola, as festas, o menino que eu gostava, a igreja, né, que era um lugar central na vila, e hoje uma foto ali da igreja ao fundo, né, uma foto de 2015, que mostra que as coisas mudaram bastante. Me encontrei em arquivos de pessoas desconhecidas, encontrei meu irmão, pessoas que postaram lá no grupo do Facebook imagens suas e eu me reconheci. Aí entender também o que era a fábrica, né? Meu pai trabalhava aqui, ó, no pelotamento, no forno. Então, as Pelotas, né? Hoje eu moro em Pelotas, mas Pelotas é uma palavra da minha infância, que era as Pelotas de Mineiro. A gente brincava com essas bolinhas aí. E outras imagens para inspirar o meu livro. E também outras histórias, porque nesse livro eu estou uma versão da minha história, né? Mas também tem outras pessoas que falam sobre o mesmo lugar, viveram outras questões, por exemplo, o Ailton Krenak, né? A aldeia do grupo dele é próximo, então ele também tem algumas histórias para contar, e eu coloquei no livro essas histórias com QR Code, e aí as pessoas podem entrar em outros universos. E aí, nesse tempo todo que eu pesquisava, eu escrevia e também pensava na questão da ilustração do livro. Eu pegava essas imagens, transformava elas em carimbos. É uma placa de borracha aqui, ou linóleo, e aí eu fui criando vários carimbos. Eu usei de várias formas. Usei na capa ou usei na própria ilustração do texto. E também fiz algumas outras ilustrações com carimbos feitos de borracha escolar. Estava brincando com os carimbos e aí transformei eles em texturas, né, em outras coisas. E aí, o que eu mostrei para vocês aqui, por exemplo, a prensa. A gente criou uma prensa caseira. Os livros todos foram furados com furadeira. A gente fez um gabarito e foi furando. Enquanto descansa, carrega pedra, né? Tem esse ditado. Então, enquanto descansava do livro, eu ficava fazendo caderninhos com a sobra de papel. Então, as pessoas que compraram os primeiros livros, todos ganharam esses caderninhos, que eram mini agendas, sempre com os retalhos, assim, para estimular mesmo e fazer esse exercício que eu pensava muito no exercício do operário, que eu queria impregnar nesse livro. Eu fiz esse outro carimbo que é com um joguinho, um EVA, para tentar trazer essa textura aí dos meus. Fiz a encadernação artesanal de todos os livros. E sempre tentando também, que a gente às vezes pensa no artesanal como só pelo lado da valorização, né? Mas também como uma forma de eu dominar todos os processos, mas também reduzir custos. Né? Quanto mais eu jogava para fora as coisas para fazer, mais ia encarecendo o livro. Então, ele tinha que ser um livro também que fosse acessível. Né? Aí, no texto, né, eu fui escrevendo esse texto. O texto eu tentei trazer essa questão do mineiro, né, desse jeito mineiro, esse jeito que é desconfiado, que é na sua, mas ao mesmo tempo está de olho em tudo, né, tem um humor afiado, né,
e trazer nesse texto, além de todas essas histórias bonitas, também algumas histórias tristes, e fazer algum tipo de denúncia mesmo, porque esses acidentes, muitos deles ainda estão... ainda tem pessoas desaparecidas. Né? Quando eu estava fazendo o livro, isso foi bem impactante, porque a cada semana aparecia alguém, ou até a última revisão do livro ainda diminuía, aumentava alguma coisa, então era bem interessante. E aí o título do livro, ele surgiu dessa brincadeira, né? Esses últimos anos a gente passou momentos bastante tensos em política, então essa questão do tiozão do pavê, né? Se é para ver ou para comer, e fazendo essa brincadeira com o dicionário também, porque eu achei que pátria e pavê, elas estavam na mesma página, então eu achei isso bem significativo. E o pave do pedestre também estava no verso. Então virou um marcador de livro que a gente fala muito dessas palavras, né? Pátria, patrimônio e até mesmo memória. Memória não está aqui no P, mas pátria, patrimônio. Essas palavras que vão sendo repetidas, patriota, e sem pensar muito no que elas significam. Então, eu trouxe um pedacinho do dicionário para a gente poder consultar e ver se o que a gente está falando é isso mesmo. Trouxe essa questão da faixa de proteção, né? O livro ele vem dentro dessa faixa, então a ideia era que cortasse, que abrisse, né? Apesar das pessoas que têm o livro, elas tomam cuidado para não estragar essa faixa, não para ela sempre ficar segurando o livro, mas a ideia era rasgar mesmo e entrar dentro dessa história. Aí eu fiz esse livro. Desde que eu publiquei ele em 2022, eu tenho falado sobre ele em alguns lugares, tem algumas escolas que já me chamaram para falar sobre ele circulou bastante, eu vendi 200, né, sempre desse jeito, através das redes sociais, através de amigos, e uma das pessoas que foi bem importante para esse livro foi o Kelly K, que é um amigo de infância. Hoje ele é um músico mineiro bem importante e ele fez uma resenha do livro e publicou nos canais dele. E aí o livro tinha feito 100 unidades, eu tive que correr e fazer mais 100. Então, e até hoje o livro circula através dessas pessoas, parceiros, amigos, e também quando acontece alguma coisa relacionada às barragens, também eu vejo que as pessoas procuram um livro, querem presentear, então eu estou nos últimos menos de 10 livros, então eu estou pensando numa próxima edição, né? Eu fico pensando na atualização, né, desses dados, que vai ser importante também, e que o livro, como ele foi impresso, né, foi uma primeira impressão, agora mudar algumas coisas, trazer um pouco dessas imagens que eu mostrei para vocês. A antiga fábrica, as ruínas, elas foram tombadas em 1938, né? Essa história, a gente foi uma história nova para mim, e aí eu descobri toda a história de um lugar, toda a história de um país, né? Através desse pequeno pontinho lá no mapa, que eu queria saber sobre ele, e ele me levou para muitos lugares. Aqui um pouco das ferramentas que eu usei. Eu encontrei esse livro, que é o dos 200 anos da Fábrica Patriótica, em inglês. Não tem muitos materiais, então foi bem interessante. Bom, eu saí do compartilhamento aqui. Bom, fantástico, Adriane. Eu vou mostrar aqui, para dizer que eu tenho o livro, então já sei que eu sou uma das um pouco menos de 300 pessoas, né, agraciada. 200, Então, aqui, como nós estávamos vendo agora ali projetado, é o marca-texto, que foi feito com essa intenção de aproveitar todos os materiais, tem um sentido de sustentabilidade incrível, e tem um texto maravilhoso.
Agora, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, né? Makely-K, é isso? Está correto? Que é o pós-fácil, tem parágrafos incríveis aqui, e o próprio, como disse a Adriane, o próprio livro, além de ser um registro realmente de pesquisa documental, né, um livro exemplar em termos de pesquisa documental, ele tem esse conteúdo de alerta, eu diria que é um alerta. Adriane, eu há pouco, eu acho que alguns 10 dias, nem isso, eu escutei um podcast de um jornal, é um dos jornais espanhóis, eu passei um ano na Espanha agora, fazendo meu pós-doutorado, é um dos jornais espanhóis que disponibiliza podcasts de atualidade, e justamente um dos podcasts era sobre e o que aconteceu com Brumadinho e Mariana. E aí também era um podcast de denúncia, dizendo que passados todos esses anos, não havia ainda condenações, nem responsabilizações efetivas sobre as muitas vidas e o dano ambiental que foram causados por esses rompimentos dessas barragens. E o capítulo sobre isso, que tu escreve sobre isso, está exemplar. Inclusive pela época em que ele é escrito. Então, é um livro que nos interessa muito, sobre muitos aspectos, principalmente porque tu não és uma pesquisadora assim dita do patrimônio industrial, mas isso aqui é uma das pesquisas mais interessantes sobre o patrimônio industrial que eu já li. Incrível, né? Então, essa sensibilidade, essa capacidade de concatenar a pesquisa documental com a tua memória de infância, de adolescência e de juventude, com a capacidade de entender a amplitude disso e de concatenar isso diretamente com o nosso presente. E um aspecto interessantíssimo, por que nós estudamos patrimônio industrial? Essa é a pergunta, né? Por que eu estudo patrimônio industrial? É porque eu quero, na verdade, trazer mais uma importância para esses muitos aspectos que a tecnologia associada às economias nos traz, ou porque eu quero saber quais são os danos sobre nós? Eu acho que é mais o meu ponto de vista é mais a segunda parte. Eu não trabalho com o patrimônio industrial como um fato da indústria, mas como um fato das pessoas. E o teu livro tem exatamente esse conteúdo, que não é dele, é de ti, espelhado nele. E uma terceira questão que eu faço luz sobre o teu trabalho, Adriane, que é essa fantástica capacidade de entender a manualidade, passando pela manufatura relacionada com o trabalho fabril. Isso é genial. Quero te fazer muitos convites depois, tomara que tu possa aceitá-los. Um futuro muito breve que já está em andamento, tá, Adriane? Então, eu vou agradecer a tua atenção, agradecer a tua mineirice. Ela é tremendamente elegante. Minha nossa, que fala mais mansa, mais deliciosa, que voz mais gostosa de escutar, e, ao mesmo tempo, o perfil de pesquisadora que tu tens. Eu quero agradecer a tua atenção em ter nos brindado e espero que muitas pessoas assistam essa entrevista e vamos, sim, pedir a tua permissão para que ela esteja disponível na página das nossas pesquisas, do grupo de pesquisa que é o Fábrica de Memórias. Se tu nos permitires, ela será a primeira entrevista dessa natureza a ser disponibilizada nesse campo específico que eu te coloquei ali, que é o das pesquisas, e também que tu nos permita, com a tua autorização, claro que a cada publicação te enviaremos um manuscrito para que tu autorize, que nós possamos citar a tua pesquisa, a tua pessoa e o teu livro. Estamos pedindo. Grande prazer. Que bom que a gente está aqui bem próximo, né? Que a gente converse bastante, encontre, vocês podem contar sempre comigo. É um grande prazer falar sobre todas essas histórias, assim. Na época que eu estava produzindo, foi bem importante,
e eu entrei em contato com amigos, com famílias, então mexe em muitas instâncias, né? Mexe em muitos lugares de memória, e é isso, assim, podem contar comigo, eu me sinto lisonjeada de estar perto de vocês e fazer parte desse trabalho. Que maravilha. Josiana, eu vou te passar como, né, também pesquisadora das duas pesquisas, né, e como coordenadora adjunta, para que tu finalize aqui a nossa apresentação, depois eu vou encerrar a entrevista, já dou por encerrada depois das tuas palavras, e após a entrevista, e aí quem nos assistir não saberá só com os anúncios que virão, eu farei os convites para a Adriane. Perfeito. Não, eu acho que eu só tenho a agradecer pela tua fala, Adriane, foi ótimo. Embora eu já te conhecesse, né, um pouquinho, já tivemos alguns encontros pela universidade, mas eu não conhecia o teu livro. Estou muito curiosa, né? Depois a gente vai conversar por esses exemplares aí que estão sobrando. Mas o que me instigou, até fiz algumas anotações, assim, que foi a falta da memória que fez tu ir atrás de tudo isso, né? Foi tu não lembrar das ruínas que despertou tudo isso, e para mim isso é fantástico, assim, não foi, era uma memória que eu tinha, alguma coisa, não, foi justamente a falta de memória. Como assim eu não lembro disso? Então, isso para mim super interessante, assim, o que faz, né, a gente buscar, né, ir atrás das nossas pesquisas e das nossas escritas e tudo que vem a partir disso. Porque geralmente a gente escreve aquilo que a gente lembra, que a gente gosta, e tu fez, né, geralmente fora da caixinha, como a gente diz, né, que foi o contrário, a falta da memória que te instigou a tudo isso. Então, parabéns pelo livro, pela tua fala, e muito obrigada, e que a gente possa aí ser parceira de muita coisa agora a partir disso. Legal. Joia. Obrigadão, sim. Bom, finalizamos a primeira entrevista, logo estará publicada, e nos despedimos aqui de todos que possam vir a nos assistir, espero que sejam muitos. É.